Janeiro. O Flamengo havia tropeçado no meio da semana, no Madureira, né? Empatou 0-0 hoje, mandou 5-0 para cima do Nova Iguaçu. E o Vitor Pereira aproveitou para fazer testes, né? Começa com um time mais, digamos, alternativo e aos poucos vai colocando os titulares e mais uma vez eles fazem a diferença, principalmente o Gabigol. Mas deu para fazer boas observações hoje? Acho que sim, acho que os testes não foram exatamente por opção dele, a opção física, né? Isso. Não é que ele chegou, tanto é que ele natural, falou que ele faria 3 jogos com o time principal, meio de semana. Final de semana passado, meio de semana e final de semana agora. Aí no meio de semana ele já reclama, ele dá uma grita ali e hoje sim faz alguns testes em função de descanso, porque daqui a uma semana já tem Flamengo e Palmeiras. Acho que as grandes novidades desses testes foram Mateuzinho e Cebolinha. Ele hoje conseguiu ver um Flamengo como ele idealiza. O Flamengo abrindo bastante campo, Mateuzinho para um lado, Cebolinha para o outro. O Flamengo volta para o seu eixo de 2022, né, jogando muito pela direita com o Mateuzinho e Felipe Luiz segurando um pouco mais. E aí tem o Cebolinha do outro lado, algo que ele não conseguiu. Porque quando ele tinha o Ayrton Lucas pela esquerda nos outros jogos, não tinha exatamente alguém que conseguisse abrir o campo pela direita. Hoje ele consegue Mateuzinho abrir o campo de um lado, Cebolinha abrir o campo do outro e os dois muito bem. É preciso pontuar também. Há uma expulsão, o Nova Iguaçu tinha um time muito frágil, com um jogador a menos. Aí você bota a cavalaria ali com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol no segundo tempo. Aí você não sabe brincar. Aí um vira 2, o 2 vira 3 e vira 5 e o Flamengo cumpre o seu papel. O Fernando Praz ele trazia um ponto de debate ao longo da semana que eu achei muito interessante. O Mauro roubou uma percepção ali do Léo, então eu vou roubar do Praz, nosso colega aqui, porque ele fala, quando a gente olha para o Flamengo, que vai muito bem no fim de semana passado, não vai tão bem no meio de semana e vai muito bem de novo no fim de semana, e tem uma final no fim de semana que vem, por que não acreditar também, seria bom ouvir o Vitor, que isso é parte do planejamento, que o auge da semana não seria exatamente o meio da semana, que ali teria uma dosagem de jogadores desgastados, que o auge pode ser final de semana, para bater final de semana que vem contra o Palmeiras numa rotação. E a rotação de hoje lembra muito a rotação do final de semana passado. A qualidade não perdeu, né? Basicamente os mesmos jogadores do meio de semana. Era no Maracanã, quase 50 mil pessoas de novo, Flamengo acelerando um pouco mais, uma fragilidade do adversário, um gol no início que abre, claro, o caminho, só que você vê os jogadores um pouco mais numa rotação de trabalho ali que parece que o pico da semana tem sido sempre o final de semana. Então pode ser que seja isso, porque no sábado que vem daqui a uma semana tem o Flamengo e Palmeiras. Dentro do que era possível, rodando, descansando, girando elenco, acho que o Flamengo tentou colocar ali todo mundo perto do que seria o ideal, porque o ideal não vai existir no primeiro mês de trabalho para essa final contra o Palmeiras. E aí quando você tem um seu adversário cansado, um homem a menos, Gabriel, Arrascaeta, Everton Ribeiro descansado, e você ainda teve um Vitor Pereira se dando ao luxo de jogar com 5 jogadores aí pra frente, só o Thiago Maia bem fixado, você tinha o Mateuzinho ultrapassando, e além dele você tinha Everton Ribeiro de um lado, Arrascaeta pelo meio, Cebolinha do outro, e lá na frente, Pedro e Gabriel. Aí é muito difícil para o adversário, é sentar e esperar. Se a bola entrar, é isso, 5-0. Ô Pedro, você citou o Mateuzinho e o Cebolinha como novidades, né, para o Flamengo. De fato são, o Cebolinha vinha jogando abaixo, voltou a fazer uma boa partida. A ajeitada do Mateuzinho aí é coisa fina. Categoria. O Mateuzinho, que pode ser uma alternativa ao Varela, mas para mim hoje a grande notícia para o Flamengo é a volta do Felipe Luiz. Sim. Que volta o tempo bem, inteiro, né? 90 minutos com regularidade, participando de gol, cruzando na cabeça do Gabigol. Então é um Felipe Luiz que oferece muito pro Vitor Pereira. Pra mim, casado com o Mateuzinho, sabia? Sim. Porque quando ele fica, ele precisa ter esse corredor que o Varela não dá. Exato. Pode ser também uma composição que equilibre mais o time. O Varela na Copa, pelo Uruguai, ele até teve bons momentos atacando no momento ofensivo, mas não vem jogando bem. Mas ainda assim, o Mateuzinho eu fico ainda com uma pulga atrás da orelha, porque é um jogador que já teve esses lampejos, mas não consegue sustentar, não consegue ter uma regularidade. Mas ainda assim, pensando num Flamengo que está se construindo sob o comando do Vitor Pereira, ter o Felipe Luiz de volta, nesse momento próximo do jogo contra o Palmeiras, como um ensaio também para o Mundial, é muito importante até para a consolidação desse time, de uma ideia e a capacidade de oferecer variações para o time que o Felipe Luiz tem, pelo repertório dele. Um cara que pode jogar por dentro, que vai bem quando chega à linha de fundo também, defende muito bem. Isso é fundamental para um treinador que está começando o trabalho no Flamengo. Ele falou depois do jogo sobre acertar o Flamengo defensivamente. Quando o Flamengo não tem a bola, o Flamengo ele acha que o Flamengo não está acostumado também, até porque o Flamengo propõe muito jogo. Então, quando muito, o Flamengo está fazendo uma marcação
no meio ali, mais bloco baixo, como a gente costuma dizer agora. Acho que aqui, ele está olhando para o Mundial, enquanto ele fala ele isso. Ele está dizendo que... mas eu não sei se o Real vai ter 80% de posse. O Flamengo costuma ter muita posse. Por isso o Flamengo não está nem acostumado a sofrer, a ser encurralado. Talvez o Palmeiras também não consiga fazer isso. Independentemente de quem vai ganhar o jogo, o Flamengo não está acostumado a ficar lá atrás. Não é do Flamengo, ao contrário, tem muitos talentos, está sempre na frente. E ele fala disso que, ofensivamente, está muito feliz, e não tem como ser diferente, porque sabe da qualidade de quem está ali. Acho que tem 2 dúvidas para a temporada, assim. É o Varela com o Mateuzinho. Eu acho que o Varela joga esses jogos principais, pelo que ele é, pela bagagem, acabou de chegar de Copa, tem mais casca para jogar um jogo desse. Dá uma segurança defensiva maior pensando no Mundial e até no jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, pois é, para esses jogos. Depois vamos ver se o Mateuzinho vai se tornar o Rodinei da vida e não defendo bem, mas aqui lá na frente eu que mando e enfim, até tomar a vaga do Varela. E acho que tem uma briga na zaga ali muito boa, gente. Hoje Pablo e Fabrício Bruno foram titulares. E o Fabrício fazendo gol, jogando bem, o próprio Léo Pereira jogando bem, não é aquele Léo Pereira que assustou o torcedor lá, porque ele é bom jogador, ele chegou num... Recuperado pelo Dorival, né? Então, ele teve um início muito ruim, mas depois ele se recuperou muito bem. E eu acho que é só ali, porque depois é o Thiago, o Gerson, enfim. Agora, eu pergunto, terça-feira, põe os 11 que vão jogar contra o Palmeiras ou faço o de hoje? Ele disse que... Faz a mesma coisa de hoje. Não, ele disse que a última... Descansa quem cansou hoje. Eu acho que ele vai de reserva terça-feira. Ele falou que a última partida do planejamento com os titulares era hoje, com uma semana de descanso para o Palmeiras. Com os titulares seria com todos hoje, inclusive é o que ele queria. Porque quem não começou jogou também. O departamento de fisiologia não permitiu depois do jogo lá no Espírito Santo, porque senão ele teria usado todo mundo hoje. Eu acho que ele descansa já para o Palmeiras. Acho só que o problema, desculpa, Paulo, esse teste que o Mauro citou, que ele espera ver para a defesa, ele e Vitor, o Campeonato Estadual não vai oferecer. De jeito nenhum. Talvez o Palmeiras ofereça, mas o Palmeiras não vai fazer o Flamengo marcar em bloco baixo também. Exato. Como é possível que o Real Madrid faça. Então, muito testado nesse aspecto não vai ser. Já que vocês citaram parte do que disse o Vitor Pereira depois do jogo, a gente mostra também uma partezinha aqui. Vitor Pereira falando depois da goleada do Flamengo no Maracanã. Bom, se eu vos dissesse que este jogo tem transfer para o jogo do Palmeiras, estava a dizer uma mentira muito grande, não é? O nível do Palmeiras não é este, o jogo deles não é este, é um jogo muito diferente, portanto eu estaria a mentir se vos dissesse que neste jogo que deu para preparar, ou há semelhanças com o jogo que vamos encontrar com o Palmeiras, portanto, não. Mas há subprincípios do jogo, há coisas que têm que começar a ser uma constante no nosso jogo que dá para também trabalhar neste jogo, que deu também para trabalhar neste jogo, que é uma reação à perda de bola, como entender quando a equipa adversária sai em contra-ataque, como é que nós nos devemos comportar. Portanto, dá para, sendo um nível completamente diferente, dá para trabalhar alguns aspectos do ponto de vista físico, também dá para evoluir um bocadinho, não é? E mentalmente é sempre bom ganhar e marcar golos, é bom para o Pedro fazer 2 golos, para o Gabriel fazer 2 golos, porque os atacantes vivem de golos e sentem-se confiantes quando fazem golos, e a equipa precisa deles, têm qualidade. Eu não gosto de ver os meus atacantes passar um jogo sem marcarem, não é? E pronto, deu para isso. Hoje deu para isso e deu também para perceber o espírito de quem ficou de fora, se de facto coloca o clube e coloca os objetivos do clube acima de tudo. Muito bem, então ouvimos ali o Vitor Pereira. Vou falar agora do Flamengo, o Flamengo que venceu no Maracanã, o Nova Iguaçu, por 5-0, e a torcida do Flamengo já começou a cantar nas arquibancadas do Maraca. O Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. E não é brincadeira, não. De fato aconteceu. Mandei até aqui para a produção. A torcida do Flamengo já, é claro, na expectativa. E tem a Supercopa do Brasil antes, né? Contra o Palmeiras no dia 28. Tanto que o Vitor Pereira,
Hoje ele colocou um time misto do Flamengo em campo nesse jogo. Os titulares entraram depois e deram a sua contribuição. Mas tá aí, Vamp, vale toda essa empolgação pelo Flamengo? 5-0 contra o Nova Iguaçu. O Flamengo que ouviu vaias no último jogo. No último jogo teve vaias. Ouviu vaias. Mas essas vaias foram lá e... Já diria pilhado, que loucura, irmão. Essas vaias foi, R$400 de ingresso lá no estado do Espírito Santo. Quando o Flamengo ganha a Libertadores, tem um vídeo também que os jogadores do Flamengo começam a gritar também. Real Madrid pode esperar, a hora vai chegar. O Davi Luiz fala, calma, gente, peraí, pelo amor de Deus. O Davi Luiz ainda faz um tom de brincadeira, o torcedor também se empolga, né? Mas não vamos esquecer que tem a semifinal, viu? Teve vários clubes brasileiros que bateu e ficou. Tá dando uma rogadinha aí, Vamp. Na hora, tô secando mesmo. Agora o Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele é um baita gozador, né? Então. É uma das coisas mais legais que eu falo. É brincadeira natural pilhado aqui? Eu no Rio, quando era repórter, ficava lá no Maracanã, e a torcida do Flamengo era diferente mesmo, tinha charanguinha, era um negócio muito divertido. Então, eu não consigo torcer contra o Flamengo, salvo exceções, por causa dessa coisa da charanga, da simpatia que tinha do Flamengo e tal. Sempre foi legal. Agora, no meio deles tem um monte de gozador. Isso aí é o mesmo cara que falou que o como é que era melhor que o Eto'o lá que eles falavam? O Albina. O Albina é melhor que o Eto'o. É a mesma coisa, são os sacanas que lançam o negócio desse aí. O Real Madrid não tem a menor ideia de com quem ele vai jogar esse tal Mundial. Sabe nada, zero, sabe nada. Zero. Sabe sim, porque o Real Madrid mandou uma carta ao Flamengo. Para de ser antes, rapaz. Não tem a menor ideia. Já começou de novo, ó. Isso, inclusive, é um baita incômodo pra ele. O Flávio já pecou com o negócio do Bragantino, que eu vou lembrar. Olha uma cacetada que o Bragantino tá tomando. Maior que São Paulo. Já errou nessa. Não errei, não. Mantenho isso. Flávio, você falar Bragantino é maior que São Paulo. Flávio, você falar que o Real Madrid não sabe quem é Flamengo. Não sabe quem... Esse torneio, ele não tem a menor ideia. Tudo bem. Quem vai jogar, não sei o quê. E eles não sabem qual é a camisa do Flamengo. Torcida do Real Madrid não tem a menor ideia. Tem a menor ideia. Uma coisa é o Brasil olhando o Real Madrid, outra coisa é o Real Madrid olhando o Brasil. Tem uma série que eu até indiquei pro pessoal, a Superliga. O Florentino Pérez, ele tá pensando numa Superliga. Você acha que ele tá preocupado em saber cor da camisa do Flamengo? Não é nem cor de camisa, sabe nada. Tem algumas coisas... aqui na Rádio Jovem Pan, já voltamos com canelada pra você. Mas tem algumas coisas assim... Seguimos no YouTube, vai lá, Vamp. Mas tem algumas coisas assim que o Flávio fala, por mais que a gente discorde, vai ter um fundo de verdade mais verdadeiro. O Guardiola falou assim, ó, o River Plate lá da Argentina, do Mundial, o River Plate. E o River Plate... Não, o Guardiola falou... Errou, né, na época do Mundial. O River Plate falou do Marcelo Galhardo. O Guardiola é doente por bola, ele acompanha tudo. E agora você viu... O treinador de Portugal, você falou que ele falou, eu tô observando a seleção do Marrocos, tem vários jogadores que... Olha, rapaziada, esse Flávio Prado, ele é um belo de um antes, que o Real Madrid não sabe que é um Flamengo. O Florentino Pérez, meu amigo, mandou uma carta ao Flamengo falando do Mundial e coisa e tal. O presidente do Real Madrid mandou uma carta pro Flamengo. Você tem noção disso, bicho? O cara não sabe de nada, é você, Flávio Prado. Quem não sabe de nada é você, meu querido. Nossa, cada bobeira. Rapaziada, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, beijão. Tamo juntão, saudações de Bruno. É mole, cara.